capítulo 7. Segundo Reis, capítulo número 7. A palavra de hoje será ministrada. Segundo Reis, capítulo 7. Ela é a continuação da palavra que eu comecei na terça-feira. Terça-feira eu comecei falando desse texto e hoje eu vou continuar a minha ministração. Se você olhar no lado e ver que a pessoa não trouxe livro, do amigo do lado, da amiga, convida para ler com você, chama ele aí para que todos possam juntos ler e partilhar da palavra do Senhor. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém? Amém. Então, tá bom, vamos lá. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E dissermos, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegaram à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e se esconderam. Agora, para terminar, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite tão especial, Pai. Essa palavra, ela é profética, Senhor. Fale com todos nós, nos abençoe, nos dê, Senhor, uma perfeita interpretação do texto, uma revelação profunda e clara nessa noite, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Bom, queridos, eu ministrei o começo dessa palavra na terça-feira, e para que a palavra de hoje faça sentido, eu preciso não pregar tudo de novo, né? Eu preciso pelo menos sintonizar vocês daquilo que se trata esse texto, para que vocês entendam um pouquinho do contexto. O profeta Eliseu, esse profeta Eliseu, ele era um profeta que o seu ministério aconteceu no reino do norte, no reino de Israel. Israel eram 2 reinos, norte e sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Reino do norte, a capital de Israel se chamava Samaria, e a capital de Judá, Jerusalém. Onde ele estava? Ele estava em Samaria.
E diz a Bíblia que os sírios, a nação dos sírios, uma nação inimiga, eles tinham se levantado contra Israel, mas eles não tinham ido para combater contra Israel. Eles não tinham ido lá para fazer uma guerra armada contra Israel, mas eles tiveram uma outra estratégia. Diz a Bíblia que eles sitiaram a cidade de Samaria. O que significa isso? Eles cercaram a cidade de Samaria com seu exército, com seus homens, e ninguém entrava em Samaria. A cidade estava fechada, cercada por um exército. Então, quem estava no lado de dentro não conseguia sair, e quem estava lá no lado de fora não conseguia entrar, porque a cidade estava fechada e tinha um exército ali. E o que aconteceu? Este cerco durou um tempo, não foi algo rápido. E conforme este cerco foi permanecendo, e não tinha como sair ou como entrar ninguém e nada da cidade, dentro da cidade começou a acontecer uma grande crise de abastecimento. Imagina só, eles não conseguiam trazer nenhum tipo de produto para dentro, eles não conseguiam exportar nem importar nada, então nada entrava de produto e nada saía. Ou seja, começou a faltar alimento, o mercado começou a faltar alimento, começou a faltar medicamento, começou a faltar um monte de coisa. Imagina só, uma cidade sitiada. Imagina só, a tragédia que não era isso. Não tinha comida na cidade. E os alimentos que ainda existiam lá para serem vendidos, o preço foi parar lá no topo. O exemplo que eu dei terça-feira foi o exemplo da água. Lá no Rio de Janeiro está tendo uma crise de abastecimento de água, porque a água está com cheiro, está com gosto, né, lá no Rio de Janeiro. E o que acontece? As cidades que estão sendo afetadas por isso, o preço da garrafa de água está altíssimo. As pessoas estão pagando R$10 um litro de água mineral, e não tem como usar aquela água. Ou seja, eles têm que comprar, não tem jeito. Então naquela cidade de Samaria começou a faltar comida, começou a faltar tudo ali dentro, os preços altíssimos, a tal ponto que diz a Bíblia que as pessoas começaram a tomar atitudes extremas. O rei de Samaria, o rei de Israel, diz a palavra de Deus no capítulo 6, que ele estava passando perto do muro, e ele começou a ser chamado por uma mulher, e a mulher gritava: rei, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. E o rei parou e falou assim: se Deus não está te ouvindo, como eu posso te ajudar? Eu não sei o que fazer. Ela falou assim: rei, está vendo essa minha amiga aqui? Ontem ela me procurou e ela me disse: vamos matar o teu filho. Nós comemos da carne do teu filho, sobrevivemos, e amanhã nós matamos o meu filho e nós comemos o meu filho. E eu matei o meu filho ontem, e ela não quer matar o filho dela hoje. Olha o extremo. Isso se chama canibalismo. Olha que loucura. E quando o rei viu isso, o rei rasgou as suas vestes, e o rei sentiu uma revolta contra Eliseu, porque ele acreditava que aquela situação era culpa do profeta Eliseu, quando na verdade não. E quando o rei mandou chamar Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu aparece, e Eliseu aparece com uma palavra de Deus para ele. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem uma palavra de Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Então o profeta chegou para ele e falou assim: rei, eu não tenho culpa de nada disso. Isso não é responsabilidade minha, isso não é culpa minha. Só que Deus, Ele está vendo o que está acontecendo. E Deus manda te dizer, rei, que amanhã, ou seja, num prazo de 24 horas, haverá alimento aqui nesta cidade. Posso ouvir um amém, queridos? Amanhã, até estas horas, ele começa a colocar aqui as medidas. Amanhã haverá uma medida de farinha por 2 ciclos e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. O que ele estava dizendo? Amanhã
de onde virá, mas existe uma grande bênção chegando, existe uma grande provisão de Deus chegando, existe um mover de Deus chegando aqui para essa cidade. Deus manda eu profetizar na tua vida que existe algo grande da parte dele chegando para você nessa noite. Amém? Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus. O rei ouviu aquilo, aquela palavra entrou no coração dele. Quem entendeu, diga amém. Entrou no coração dele, e diz a Bíblia que no lado dele tinha um capitão de alta confiança. O texto vai falar no versículo 2 que era um capitão em cuja mão o rei se encostava. Você sabe o que significa isso? Era alguém, um braço direito dele. E esse capitão falou assim: rei, eu não acredito nisso. Na verdade, nem se Deus abrir janelas no céu, não tem como isso acontecer. Porque a miséria era muito grande, a falta estava sendo gigantesca. E aquele capitão, queridos, de certa forma, tentou roubar do coração do rei aquela palavra. E o profeta olhou para ele e falou assim: peraí, você não crê no que Deus acabou de dizer? Ele falou: não creio. E o profeta falou: então amanhã você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer da provisão de Deus. Eu começo a perceber que sempre quando Deus tem algo grande para as nossas vidas, quem está ouvindo, diga amém. Sempre quando Deus está preparando algo grande, sempre quando Deus está fazendo algo grande, sempre quando Deus está movendo os céus ao nosso favor, nós teremos pessoas ao nosso lado. Eu até dividi na terça-feira em 3 grupos. Nós teremos pessoas do nosso lado que vão crer, que vão acreditar, que vão até ajudar, na medida do possível, vivermos as promessas de Deus. Existe um segundo grupo de pessoas que para eles tanto faz se acontecer ou não acontecer, eles são indiferentes a nós. E existe um terceiro grupo de pessoas que são pessoas como este capitão. Quem está ouvindo, diga amém. Pessoas desse jeito aqui, que não têm fé, que não acreditam e na verdade até zombam daquilo que nós esperamos da parte de Deus. Aquele capitão foi alguém que tinha um balde de água fria para jogar no rei e não acreditou. E o profeta liberou essa palavra: você vai ver, Deus vai fazer. Você acreditando ou não, Deus vai fazer. E você vai ver a obra de Deus, mas você não vai viver a obra de Deus na sua vida. Eu entendo que Deus ele tem poder suficiente para fazer tudo aquilo que nós esperamos. Eu acredito plenamente que Deus pode abençoar todos nós que estamos aqui, mas é necessário que todos nós estejamos na fé que Ele pode fazer a obra dele na nossa vida. Nós não podemos ser impedimentos para a obra de Deus na nossa vida. Nós não podemos ser empecilho para a obra de Deus na nossa vida. Nós devemos crer que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus. Amém. Daí acontece o que eu acabei de ler para vocês. O profeta vai embora, o rei vai aguardar a promessa, o capitão vai para onde ele tinha que ir. E nesse tempo aparece na história 4 homens aqui. E justamente sobre esses homens eu quero falar nessa noite. Porque aparecem 4 homens que a Bíblia não fala nome, não fala idade. A Bíblia apenas fala que esses homens eram leprosos. Quem entendeu, diga amém. E eles, como leprosos, eles eram judeus leprosos. E esses homens, como leprosos, eles não estavam do lado de dentro da cidade. Olha como Deus sabe todas as coisas. Se eles estivessem do lado de dentro da cidade, eles estariam na mesma miséria que os outros. Mas eles moravam fora da cidade. Fora da cidade existiam lugares mais distantes, isolados, onde leprosos ficavam. Leprosos ficavam em bairros mais isolados, só moravam leprosos lá. E para eles irem até a cidade, eles tinham que balançar o sino e gritar: eu sou leproso. E as pessoas saíam de perto deles, porque
porque a lepra era considerada uma maldição. Então diz a Bíblia que esses 4 homens leprosos, eles não sabiam o estado que estava acontecendo lá de dentro, porque eles estavam fora. E eles estando fora da cidade, eles conversavam entre si, e eles tiveram uma ideia. O texto que eu acabei de ler fala o seguinte, que um olhou para o outro e falou assim: bom, nós vamos ficar aqui fora até morrer, porque a gente come do que eles dão para a gente, só que eles não estão dando nada para a gente. Se a gente for esperar dos judeus, nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui parado, nós vamos morrer. Vamos lá falar com os sírios. Vamos até o arraial dos sírios pedir comida para eles, porque a gente vai morrer de fome. E se a gente chegar lá e eles não aceitarem a gente, paciência. Se a gente chegar lá e eles matarem a gente, paciência. Fazer o quê? Nós vamos morrer de qualquer jeito. Vamos tentar. Quem entendeu? Diga amém. Vamos tentar. Você concorda? E você sabe que 4 pessoas juntas, dificilmente os 4 entram num acordo, né? Geralmente um tem uma opinião diferente do outro, mas os 4 chegaram na conclusão que era a melhor coisa a fazer. Vamos lá, vamos tentar. A gente chega lá e pede. A gente chega lá e pede. Um não tem esse ditado? Um não a gente já tem, vamos tentar. Vai que cola, vamos chegar lá e pedir. De repente eles vão ajudar a gente. Eles foram e fizeram exatamente, queridos. Mas quando eles foram e chegaram lá, eles tiveram a maior surpresa da vida deles. Fala para quem está perto de você, diga assim: Deus essa noite, Ele está preparando uma grande surpresa para você. Eles chegaram lá. Quando eles entraram lá no arraial dos sírios, eles foram pisando na ponta do pé. E conforme eles foram entrando, lá estava o cavalo amarrado. A tenda estava lá armada. Os mantimentos estavam todos no lugar, mas não tinha ninguém naquele lugar. Quem entendeu? Diga amém. Então eles foram entrando. Tem gente aí? Tem gente em casa? E foram chamando, e foram batendo palma, e foram se aproximando. E diz a Bíblia que não tinha ninguém lá. Não tinha nenhum soldado. Não tinha ninguém dos sírios naquele lugar. E quando eles foram entrando, eles descobriram que os sírios naquela noite, eles tinham fugido. Eles foram embora, porque eles estavam lá nas suas tendas, cercando a cidade, e eles começaram a ouvir um barulho que não existia, mas foi um barulho que Deus começou a fazer, e parecia o barulho de um exército, de uma multidão de exército vindo. E eles então tiveram o seguinte pensamento: os judeus contrataram exércitos de outras nações para virem contra nós, e se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, então vamos escapar pela nossa vida. E todos eles escaparam, e tudo aquilo que eles tinham ficaram para trás. Eles puderam comer, eles puderam vestir, e ali tinha ouro, ali tinha prata, ali tinha comida, ali tinha abundância. Sabe por quê? Porque Deus, Ele prepara todas as coisas. A boa notícia de Deus para você nessa noite é que Deus já está preparando algo bom para você. Deus já está preparando algo para abençoar a tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir o nome dele por isso. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Então essa é a história. Essa é a primeira parte da história. Algumas lições importantes nós podemos tirar disso. Primeira coisa: existem momentos que nós temos que agir não pela razão, mas nós temos que agir pela fé. Diga para quem está ao seu lado: existirão momentos que nós precisaremos agir pela fé. Os leprosos tinham que ir, e eles foram pela fé, irmãos. Se eles ficassem onde eles estavam, eles morreriam de fome. Se eles ficassem sem atitude, eles morreriam daquele mesmo jeito. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que Ele está nos dando estratégia